Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Este é o quadro Mergulhando nas Escrituras, onde nós nos aprofundaremos no texto bíblico para buscarmos na profundidade das Escrituras entendimento e fé. O texto que nós iremos analisar hoje está em João capítulo 19, versículo 30, que diz: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A temática de hoje é: o que foi consumado na cruz? Esta expressão foi uma das últimas frases ditas por Jesus antes da sua morte na cruz. No grego, a expressão utilizada por Jesus é tetelestai, que pode ser traduzida como completo, terminado, está cumprido, está feito, está consumado. Mas o que foi consumado por Jesus na cruz? À luz do contexto bíblico e da variedade de significados que esta expressão poderia representar na época, podemos analisar pelo menos 4 perspectivas da obra realizada por Cristo e a expressão que ele utilizou e qual o seu significado. Dívida paga. Esta expressão era utilizada no contexto comercial para atestar o pagamento de uma dívida. Funcionava dessa forma: quando alguém adquiria uma dívida, esta era anotada em um livro para que ficasse registrada até o momento em que a pessoa pagasse a dívida. Quando era sanado o saldo devedor, era registrado naquele livro, tetelestai. Havia uma dívida a ser paga pela humanidade desde o pecado de Adão. Pelos nossos pecados, nós nos tornamos devedores a Deus e nós não tínhamos como pagar. Cristo pagou as nossas dívidas. 1 Pedro 2,24 diz que o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz. Na cruz, Cristo pagou as nossas dívidas e escreveu embaixo: já está pago. No contexto jurídico, a expressão tetelestai era utilizada em pelo menos 2 situações. A primeira era quando uma pena era cumprida. Quando alguém era apanhado em algum ato que ia contra a lei, este era preso, julgado e condenado a cumprir uma pena. Ao cumprir cabalmente esta pena, a pessoa era liberada pelo juiz e embaixo do seu registro penal era escrito tetelestai. Por causa dos nossos pecados, estávamos debaixo de uma condenação e uma pena definitiva deveria ser aplicada sobre nós. Mas Cristo levou a nossa punição sobre ele. Colossenses 2, 13 e 14 diz: Vós estavais mortos por causa dos vossos pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou os vossos pecados. Ele cancelou o escrito de acusação contra nós, removendo e pregando na cruz. E Romanos 8, 1 diz: Porquanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. No Calvário, a pena foi cumprida. A segunda situação é quando havia uma sentença que deveria ser executada. Neste caso, quando alguém cometia um crime digno de morte e uma sentença era cumprida sobre o mesmo, o executor da pena vinha até o juiz e decretava que a punição havia sido aplicada usando a expressão tetelestai. O pecado da humanidade a conduz em direção à ira de Deus. Porém, na cruz, Cristo recebeu uma sentença de morte que era nossa. Uma morte substitutiva, pois o salário do pecado é a morte. E tendo Cristo se feito pecado, sem ter pecado, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Isaías 53:5 diz: Ele, porém, foi transpassado por causa de nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. A sentença de Deus
foi executada na cruz. E por último, no contexto militar, este termo era utilizado para declarar uma vitória alcançada. Isto era comum entre os romanos. Quando eles guerreavam e triunfavam contra os seus inimigos, eles gritavam: Tetelestai, alcançamos a vitória. E o mesmo brado era ouvido continuamente enquanto caminhavam de volta para casa no seu desfile da vitória, levando consigo os seus despojos e prisioneiros de guerra. Na cruz, mesmo em dor, tribulação e sofrimento, Cristo estava triunfando sobre o poder do inimigo. Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz: E foi na cruz que Cristo se livrou do poder e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Tetelestai foi o brado de vitória de Cristo na cruz. Jesus realizou uma obra completa na cruz. Ele realizou. Todos os méritos são dele. E os agraciados por tão maravilhosa obra somos nós. Dívida paga, pena cumprida, sentença executada, vitória alcançada. Tetelestai, está consumado.